Bom dia a todos, todas e todos. Na disciplina de Memória e Narrativa do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPB-UFPE, programa associado, nós temos a honra aqui de receber o professor Fábio Passos, que é professor da área de doutor em Filosofia, professor da área de Filosofia e da pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Piauí, que está, nesse momento, fazendo conosco aqui no PPGAV, UFPB-UFPE, o seu pós-doc, né? O seu pós-doutorado. Então, Fábio é artista visual e aborda uma temática sobre o corpo-objeto, né, na arte contemporânea, a partir do seu próprio trabalho, do seu próprio poético. E ele hoje vai, então, falar um pouquinho dessa experiência, dessa sua produção, a partir da perspectiva da memória e da narrativa. Fábio, seja bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui com você, eu e a professora Betânia, que coordenamos aqui a disciplina, e todos os alunos, estudantes e aqui presentes. Então, é isso. Bom dia, obrigado, bom dia a todos, a todos, a todos. Obrigado, Robson, obrigado, Betânia, pelo carinhoso convite, com o qual eu fiquei muito satisfeito e feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Alguns aqui da disciplina já conheço, né, da disciplina que nós estamos ministrando junto também, né, aqui na pós, né. Então, como o Robson falou, né, eu vou apresentar um pouco da minha pesquisa para vocês, do meu fazer artístico também, né? E eu, na verdade, para essa conversa, eu separei duas séries de trabalhos meus, né? Uma que eu estou desenvolvendo no PPG, sobre essa questão dos corpos não hegemônicos, e uma sobre a ditadura civil-militar. Por que eu também escolhi essa série? Por causa da temática da disciplina, né? Memória narrativa nas artes visuais. E antes de ir para falar um pouco da minha pesquisa, não sei se quem tem contato já teve esse livro do Jorge de Huberman, Cascas. Ele tem um trecho do livro que eu gostaria só de citar para vocês, para eu situar o meu trabalho no interior da disciplina que vocês estão tendo, né? Numa nota, o de Huberman fala o seguinte: em 19 de junho de 1937, é aberta na cidade de Munique, na Alemanha, a exposição que marca o ápice da campanha pública do regime nazista contra a arte moderna. A Mostra Internacional Arte Degenerada, organizada por Adolf Ziegler, e a exposição reuniu 650 obras, entre pinturas, esculturas, desenhos, gravuras e livros, provenientes de 32 museus alemães, considerada artisticamente indesejáveis e moralmente prejudiciais ao povo pelo governo nacional socialista alemão, liderado por Adolf Hitler. Então, essa nota que o DJ Huberman faz, ela vem ao encontro de uma afirmativa do próprio autor de que a cultura ela não pode ser vista como uma cereja do bolo da história, porque muitas vezes a cultura e a arte elas estão a serviço de ratificar uma posição racista, uma posição hegemônica, né? Por que eu digo isso para vocês, né? Se a disciplina está falando de narrativa e memória nas artes visuais, a gente tem que entender que a importância dessa memória que é construída no interior das artes, né? Porque muitas das vezes é uma memória daqueles que vencem, daqueles que detêm o poder e que constrói a narrativa a seu favor, a exemplo dessa exposição que foi aberta em Munique quando nós tínhamos, né, o regime totalitário alemão, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? A narrativa e a memória nas artes, no meu entendimento, e se os professores aqui discordarem, fiquem à vontade, que eu não sou da disciplina, mas eu pensei nela antes de vir, ela não pode ser romantizada como se a arte sempre fosse esse lugar de fala questionadora. Muitas das vezes a arte
por estar nas mãos de um grupo específico, ela atua para solidificar uma imagem de exclusão de boa parte da sociedade. Inclusive, o Hobbes, na disciplina de ontem, estava falando sobre isso, né? Ao longo da história, as artes sempre tiveram nas mãos de um pequeno grupo de pessoas, um grupo seleto. Ele não era acessível à maior parte da população, né? Hoje, inclusive, há algumas ações, né, para tirar essa arte daquilo que nas artes visuais chama de cubo branco, né, dessa hegemonia do museu, né, tentar trazer para outros setores da sociedade, para que a sociedade como um todo possa usufruir das artes, né. Então, eu começo a minha fala, né, só situando um pouquinho aqui, né, antes, desculpa, o Robson falou um pouco da minha trajetória. Então, assim, a minha formação toda é em filosofia política, né? Eu trabalho aqui na Universidade Federal do Piauí, mas as artes visuais sempre fizeram parte muito íntima do meu existir, do meu fazer, né? Da minha vida. E eu brinco muito com isso, né? Que depois que você termina o doutorado e passa no concurso público, você volta a viver, né? Então, eu voltei a viver depois que eu fiz todo esse movimento de mestrado, de doutorado, de passar no concurso, e quando eu volto a viver, eu volto a me aproximar das artes, né? E aí, nesse período do ano passado, quando começa a pandemia, eu comecei a me voltar ainda mais para as artes e comecei a alimentar um desejo de fazer uma outra graduação, no caso, em artes visuais, né? Comecei a procurar alguns cursos e, ao mesmo tempo, comecei a perceber que seria quase inviável eu fazer uma outra graduação por conta do meu ritmo de trabalho. Seria muito difícil eu conseguir sempre estar nas aulas, tendo aulas de graduação, porque, como o Robson disse, eu sou professor da graduação e do programa de pós-graduação aqui de filosofia da UFP, e nós temos mestrado e doutorado, então tem orientação de mestrado, de doutorado. Eu sou tutor do PET Filosofia, eu, junto com a professora Elivanda, eu sou editor de 2 revistas da universidade, então, assim, eu tenho um volume de trabalho muito grande, e parar e fazer uma disciplina, estudar para a prova, seria quase que inviável, né? E aí eu comecei a participar do grupo de pesquisas Arte em Rede, conheci o Robson, conheci outros professores, e foi levantada essa hipótese, assim, já que você quer se aprofundar na questão das artes, por que não fazer um pós-doc com a gente? Aí eu comecei a alimentar essa questão, aí eu mostrei essas 2 séries, o Robson, né, as 2 que eu vou apresentar para vocês, e nós começamos a desenvolver mais a questão de corpos não hegemônicos, e é esse tema que eu estou desenvolvendo no meu pós-doc, eu vou apresentar também para vocês, né? Então, começando aqui com essa primeira série, 64, um ano que não acaba. E eu trouxe para vocês um trecho de uma música do Gonzaguinha, que ele diz o seguinte: memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata, né? Se alguém tiver tido a oportunidade de ver o filme do Marighella, o final do filme é com essa música do Gonzaguinha, né? E é muito, muito bacana a cena, porque é o filho do Marighella que entra no mar, assim, lá na Bahia, né? E o pai dele já tinha sido morto, né? E, inclusive, esse filho, Carlinhos, ainda está vivo, até hoje tem 72 anos, né? E ele conta que até hoje ele é perseguido, né, por conta de ser filho do Marighella, e ele entra no mar e começa a tocar essa música do Gonzaguinha, né? Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata, né? A gente sabe muito bem o quantos e quantos cidadãos, mulheres, homens morreram, né? E lutar pelos direitos, né, de ter um país livre, democrático, parecia um defeito que matava, né, que torturava, que matava, que sequelava muitos, né. Então, assim, por que eu também quis trazer essa série? Né, porque eu acho que as artes, guardando essa memória de 64, ela tem um papel importante para que, de fato, aquela promessa no final de 64, ela venha acontecendo, ou seja, para que nunca mais aconteça, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça, né? Para que eventos como a ditadura civil-militar brasileira ou
o nazismo totalitário alemão não venha a ocorrer, é preciso que as gerações vindouras sejam alimentadas com a memória desses eventos, para que não aconteça de se diminuir o impacto sobre aquilo, e algumas pessoas, algumas gerações, queiram, inclusive, lancem mão da possibilidade de voltar, como no Brasil a gente já tem visto, né, pessoas pedindo intervenção militar, a volta do AI-5, né. Eu, por exemplo, eu não tenho idade, eu não vivenciei o período ditatorial, né, mas é um tema que eu estudo na filosofia política e é uma coisa muito cara a mim, né. Então, eu passo um pouco esses trabalhos que eu fiz, né, nessa série. Essa daqui, né, é o tempo que não escorre pelos dedos, né. Eu fiz esse trabalho aqui de uma ampulheta, né, e o mapa do Brasil trancafiado nessa parte de cima da ampulheta, e aqui embaixo uma rolha que não deixa o tempo escorrer, e nessa rolha está gravado 1964, né? No meu entendimento, o tempo no Brasil ele não passa. Nós estamos sempre presos em 64. Por que eu acho isso? Por conta de todos os desdobramentos políticos que nós temos assistido ultimamente. No meu entendimento, 64 é um período da história brasileira que não foi passado ali. Você imaginar que nós somos o único país que mantém a lei de anistia, que nunca levou nenhum dos culpados pelo golpe de 64 a ser julgado, né? Muitos deles aí estão impunes, vivem, né? O STF já por várias vezes ratificou a lei de anistia, e o Brasil já foi condenado por cortes internacionais de direitos humanos pela não investigação de mortes de vários presos políticos, inclusive o Vladimir Herzog, né, que era jornalista da TV Cultura, que foi preso e foi torturado e morto, né? E, inclusive, essa Corte Internacional de Direitos Humanos condena o Brasil por manter a lei de anistia. Então, foi há pouco tempo que o Brasil foi condenado, mas isso não tem nenhum tipo de impacto na nossa compreensão desse período, tá? Então, isso é um trabalho que eu fiz, né? Ele é todo de grafite e um pouco de lápis de cor aqui na parte de cima. O tamanho dele é 29 por 42. Aqui eu tenho outro também da mesma série, né? Ratos e Urubus, Larguem a Minha Fantasia. Para quem é mais novo aqui, eu gosto muito de carnaval. Eu gosto muito, principalmente, de desfiles de coleção do Rio de Janeiro, que eu acho, assim, de uma poética artística, eu acho incrível. Porque desde o início até o final de um desfile de escola de samba, você conta uma história, né? E não sei quem lembra, teve um desfile da Beija-Flor emblemático, que o Joãozinho 30 levou mendigos para a rua, né? E o título desse desfile foi Ratos e Urubus, Larguem a Minha Fantasia. Aí eu faço essa analogia, nesse desenho, coloco essa cabeça desse brasileiro, essa cabeça oca, né, que o urubu está olhando dentro, né, como se fosse uma carniça já apodrecendo, né, porque boa parte, e aí, emblematicamente, eu coloco esse personagem com uma camisa do Brasil, né, como que hoje a utilização de símbolos nacionais passou a ser uma imagem de alguma coisa que é ruim, em vez de ser positiva, né? Então, eu coloco exatamente isso, porque um país que ainda coloca, né, defende o que aconteceu em 64 como uma revolução e o melhor que nós tivemos, há um tipo de fratura na sua memória, né? Eu estou lecionando sobre esse tema na pós aqui da filosofia. E eu insisto muito com os alunos dizendo o seguinte: 64 e compreender 64 como um momento muito dramático e muito violento não é uma questão de esquerda e de direita, é uma questão de direitos humanos. Eu acho que você falar assim, eu sou a favor de ter julgamento dos envolvidos. Então você é comunista. Não, eu vejo 64 como uma revolução. Então eu sou de direita. É um erro assim tremendo. Não existe direita e esquerda nesse caso. Existe defesa
de um regime democrático e de direitos humanos, né? Nós sabemos que essa ditadura tinha um viés de direita, mas ela poderia ter tido um viés de esquerda. Nós temos em vários exemplos no mundo, na América do Sul, de ditaduras de viés ideológico de esquerda. Então, não é essa a questão. Quando a gente coloca a questão de 64, nós não estamos defendendo um viés político, nós estamos defendendo democracia e os direitos humanos, né? Você não pode perseguir, caçar direitos políticos, prender, matar e torturar pessoas que são contrárias a um regime político. E principalmente um regime político autoritário que deu um golpe, que destituiu um presidente eleito de maneira democrática, né? Que teve uma censura muito forte, né? A gente pensar que o AI-5 ele revogava direitos políticos, ele suspendia o direito de habeas corpus para presos políticos, a pessoa que era presa, ela poderia ficar sob a custódia da polícia, no caso do DOPS, por mais de 48 horas, sem que o DOPS desse o direito a essa pessoa de entrar em contato com seus familiares, né? Aí depois disso a pessoa desaparecia, né? Muitos deles desapareciam. E se tem uma narrativa que no Brasil não teve ditadura, ou teve uma ditadura branda em comparação com outros países da América do Sul, como Chile, como Uruguai e como Argentina. Isso é uma falácia, porque nós não temos a noção de quantas mortes nós tivemos no Brasil. Nós não temos, porque a Comissão Nacional de Memória e Justiça, né, que averigou esses casos, foi engavetado os seus resultados, né? Tantos historiadores, tantos juristas que participaram, e foi engavetado, então a gente não sabe. E há pouco tempo, em São Paulo, foi encontrado uma vala comum no qual ainda tinha ossadas de mortos do período da ditadura. Então, a gente não tem uma noção precisa de quantas pessoas morreram nesse período. Daqui é um outro trabalho, né, também dessa série, né, Aprisionada Eternamente em Cela Esplêndida. Aqui eu coloco uma bala saindo de um cano de um revólver. Essa bala tem um formato de uma gaiola, né, e em cima tem um cap de um militar e dentro tem um mapa do Brasil, né, exatamente esse aprisionamento numa violência, né. E a gente não pode esquecer também que os massacres que principalmente a população preta da periferia sofre por conta da polícia, ela tem raiz aqui, né? A polícia brasileira aprendeu a torturar nesse período, né? Os agentes americanos do FBI vinham para o Brasil para ensinar tortura, né? Quem tiver interesse, tem uma série de livros sobre a ditadura, do Hélio Gaspari, né? Que ele relata com todos os detalhes a famosa aula de tortura que muitos militares no Brasil tiveram. Eles prenderam alguns estudantes e utilizaram desses estudantes para ensinar como se torturava, né? Então, assim, essa violência, essa truculência da polícia, que se volta para uma parcela da população brasileira, principalmente a parcela da periferia, a parcela preta da nossa sociedade, tem raízes aqui e continua aqui. A nossa polícia, ela ainda é muito violenta. E essa violência tem raízes em 64. Por isso que eu quis trazer esse tema para vocês, mostrar essa ideia da memória e da narrativa. Eu acho que dentro das artes, né, eu acho que a gente trazer isso é reviver algumas questões que ainda hoje reverberam na nossa sociedade. Né? A questão da violência, a questão da truculência. O nosso país, ele tem um flerte constante com violência, como se a violência fosse a parteira da história, como se ela fosse resolver os nossos dilemas, né? Quantos e quantos, eu acho que vocês aqui estão na sala já devem ter ouvido isso, né? 64, o período era bom, as pessoas se respeitavam, os alunos, os professores eram respeitados em sala de aula, tinha mais disciplina. Se louva esse período como um momento de que havia ordem no país, né? Mas a pergunta que a gente tem que fazer é a ordem à custa de quê? Né? De muito medo e muita violência, né? Aqui também tem um outro trabalho, né, que é Sanctus Cruciatus, né, que é o Santo Crucificado.
eu coloco aqui uma mulher no pau de arara, né, ensanguentada, e aí eu faço uma analogia como se ela estivesse no andor sendo carregado por militares, né? E entre os militares também tem civis aqui também, né, carregando como se a gente fizesse uma adoração à violência, né? Nós quase que santificamos a violência no nosso país, né? Uma parcela da nossa sociedade vê isso, não é à toa que ainda há o discurso que coloca, né, que bandido bom é bandido morto, né? Esse tipo de discurso, às vezes, que vem do interior dos operadores do direito, né, tem nessa ideia de que a violência ela é benéfica para proteger os famosos homens de bem, né, as famílias, né, então você usa da violência, você protege em detrimento de uma grande outra parcela, né. A gente não pode esquecer que o atual governo coloca que 64 se torturou e se matou pouco, né? Deveria ter sido torturado mais e tinha que ter sido matado mais, né? E há ainda pessoas no interior da polícia que são a favor de tortura, né? Então, assim, eu faço esse trabalho aqui, né? E a personagem aqui está respingando sangue, e o sangue, Sanctus Sanctus Cruciatus está escrito em vermelho de sangue, né? Aqui eu uso a técnica do grafite, né? E essa parte aqui em branca, ela é com pastel seco, tá? Branco. E aí eu termino essa primeira série para me voltar para a série que o Robson falou que eu estou desenvolvendo no pós-doc, né? Então, qual que é a minha pesquisa no pós-doc, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou paraplégico, sou cadeirante, né? Isso desde meses de idade, né? Então, eu tenho a vértebra da minha coluna, ela quebrou por conta de uma tuberculose óssea e calcificou do lado, empurrando a minha coluna, e a minha coluna faz um S, e por conta disso, há uma lesão em algumas vértebras e não há passagem das terminações, né, nervosas, e eu não ando desde os primeiros meses de idade, tá? Então, assim, essa questão que eu chamo de invisíveis, né, a problemática que eu venho trazer nessa pesquisa é que, no meu entendimento, né, e também aqui com a ajuda e supervisão do Robson, a gente pode dizer que em toda e qualquer sociedade, o corpo sempre esteve preso no interior de poderes que lhe impõem limitações e proibições. Isso os corpos, né, aquilo que o Foucault fala, né, sobre os nossos corpos paira uma série de dispositivos de poderes que vão nos moldando, né, para que você exerça bem o papel que lhe cabe, usando aquela terminologia do Jacques Rancière, né, para que você exerça bem a parte que lhe cabe na partilha do sensível, né, que a polícia, né, segundo Jacques Rancière, ela faz a polícia no sentido de um operador de ordem, né, não no sentido necessariamente de força armada do Estado, ela opera da seguinte maneira, né, ela vai fatiando a sociedade e vai dizendo, você fica aqui, você fica aqui, você fica aqui nesse espaço, e cada um tem um papel a desempenhar. E para que cada um desempenhe bem esse papel, esses poderes, eles incidem sobre esse corpo, construindo essas subjetividades que têm que ser, né, dóceis e úteis para que ele se mantenha naquele espaço destinado a ele. Né? Essa condição pode ser detectada em vários momentos da história da humanidade, mas na modernidade e contemporaneidade, avolumaram-se os aparatos de esquadrinhamento do corpo por intermédio de uma maquinaria de poderes que tem por objetivo desarticulá-lo e recompô-lo a partir das normas estabelecidas, né? É aquilo também o Foucault coloca, né? Você tem normas, né? Existem alguns corpos que estão no interior dessas normas e outros que estão para fora dessas normas, que inclusive Foucault chama dos anormais, né? A gente não pode esquecer, né, que durante um período enorme, né, pessoas com problemas de bipolaridade, pessoas LGBTQ+, que na época não existia essa nomenclatura, né, mães solo, né, elas eram consideradas anormais e eram
por exemplo, internadas em hospício, né? O exemplo lá do hospício de Barbacena, né, o da Mantiqueira, é um exemplo claro disso, né, que inclusive gerou uma obra, né, literária que é o Holocausto Brasileiro, né, das mortes de pessoas que foram internadas nesse hospício, nesse manicômio. Então, a partir dessa maquinaria, constrói-se uma compreensão binária da corporeidade humana. De um lado estão os normais, os sadios, os belos. Do outro, os anormais, os doentes, os feios. Esse binarismo edifica uma estrutura hierárquica de dominação cultural e ideológica de um grupo dominante sobre os demais. Assim, a reificação dos corpos nus das pessoas com deficiência, que é a parte artística do meu projeto, através da poética do desenho, né, eu utilizo do desenho para fazer os meus trabalhos, apresenta-se como um elemento questionador e desestabilizador dos padrões normativos impostos pela sociedade no que tange à idealidade corporal estética. Aqui cabe, antes de eu entrar nos desenhos, por que eu escolhi, por exemplo, a questão da nudez da pessoa com deficiência, ao invés de somente a pessoa com deficiência. No meu entendimento, as vestes para uma pessoa com deficiência, ela aparece como um elemento que faz com que esse indivíduo seja aceito na sociedade, porque as vestes, ela encobre aquilo que a normatividade não quer ver. Eu digo muito que as vestes estão para as pessoas com deficiência, da mesma maneira como aquela frase extremamente preconceituosa para pessoas do grupo LGBTQ+. Quando a pessoa diz o seguinte: fulano e fulana é gay, mas é discreto. Essa palavra é discreto é o passaporte de entrada para a sociedade para que ele seja tolerado. Nossa, você olha para a pessoa, você nem imagina que ele é gay, ele é tão discreto. Aí você aceita essa pessoa no seu meio, então ele é gay, mas como ele é discreto, a gente pode aceitar ele. Então, o ser discreto é esse elemento de aceitação no meio da sociedade. Da mesma maneira que encobrir o corpo deficiente é uma maneira de aceitação. Então, eu não preciso olhar aquilo que me dá repulsa, eu não preciso olhar para aquilo que eu acho feio e anormal. Por isso, no meu entendimento, essa importância, né, essa força da representatividade de um corpo nu. Tá? E os trabalhos que eu vou mostrar aqui fazem parte desse projeto, e alguns são autorretratos, são desenhos que eu fiz de mim mesmo, tá? E alguns outros são, e a grande maioria, melhor dizendo, são de participantes do projeto, né? São pessoas que eu entro em contato, eu passo a conhecer, passo a conversar, elas assinam, e eu também um termo de responsabilidade do uso de imagem. Inclusive, esse projeto ele está cadastrado no Comitê de Ética da Universidade Federal da Paraíba, no qual há toda uma documentação que tem que ser assinada pelos participantes, né? E nessa documentação eu me comprometo a não divulgar as imagens, porque todos os desenhos são feitos a partir de fotos, as pessoas mandam fotos, né? Então, eu me comprometo a não divulgar essas imagens primeiras, né? E eu somente posso divulgar os desenhos que foram feitos a partir das imagens, e não as imagens em si, né? Às vezes o participante manda várias imagens, algumas eu desenho, outras não, porque não tem muito o ângulo que eu acho que é interessante para o desenho, né? E é assim que se faz essa pesquisa, tá? Esse daqui é literalmente o primeiro e dessa série que eu fiz, né? Mas antes eu gostaria só de frisar uma questão, como que o trabalho ele tem ganho outras roupagens em termos até mesmo do desenho, né? O Robson, ele me acompanha nesses trabalhos, né? Antes eu estava colocando um peso muito forte de fundo, de muita cor, né? E agora os desenhos estão ganhando um traço mais limpo, sem fundo, e eu estou fazendo agora desenhando recortes do corpo e não o corpo inteiro. Mas eu acho interessante trazer toda a sequência para vocês verem como que foi
pensado e trabalhado esses desenhos, esses trabalhos, né? Então, isso daqui eu chamo de o nascimento da rebeldia, fazendo analogia com o nascimento da Vênus, né? Então, essa daqui é uma pessoa, uma mulher que participa desse projeto, né? Então, era uma foto que ela que me enviou, e eu fiz toda essa construção aqui a partir dessa ideia, dessa obra de arte do nascimento da Vênus, né, de Milo, né? Então, essa mulher, ela tem essa deficiência, principalmente aqui nessa região lombar dela, né? Ela tem esse encurtamento dos membros, né? Até ontem na aula eu estava falando um pouco sobre a questão da sensualidade, né? Se uma pessoa com deficiência, quando ele faz esse tipo de pose, será que ele não está entrando dentro de uma normatividade de imagens? Mas a gente estava questionando porque eu acho que esse tipo de pose mostra que, inclusive, um corpo com deficiência tem a sua sensualidade, né? A sua sexualidade, o seu erotismo, que faz parte de toda a nossa constituição de corporeidade também, né? Aqui tem um outro trabalho, né, que é de uma moça cadeirante, eu coloquei como sorriso, fiz uma brincadeira no fundo com uns traços meio do Van Gogh, né, como eu disse, nesse período eu estava enchendo muito o desenho, querendo fazer fundos, né, esse é um trabalho assim que eu gosto bastante, que traz essa espontaneidade, essa foto dela é muito bonita, né? Ela, uma moça cadeirante nua e ela está com um sorriso muito aberto, né? Mostrando dessa desse estar, né? Completamente inserido nesse lugar de representação do corpo dela, né? Desse corpo nu dela que muitas das vezes é como eu tenho colocado, nem invisibilizado, né? A problemática da pesquisa é exatamente isso, né? Aonde estão esses corpos no interior das artes visuais, né? São corpos, por exemplo, que nós não vemos nos trabalhos artísticos, né? Os trabalhos artísticos, eles dão prioridade a corpos ditos perfeitos, modelar, né? Com proporções equilibradas, né? Todo aquele legado que nós temos no interior das artes visuais desde a antiguidade, né? Passando pelo cânone, por exemplo, de Policleto e assim por diante, né? De que um corpo ideal tem 7,5 cabeças e assim por diante, né? Então, o questionamento é isso, qual que é o lugar de visibilidade nas artes visuais desses tipos de corpos, né? Claro que uma questão importante é que as artes visuais contemporâneas, né, elas dão uma abertura para que esse tipo de representatividade se faça, né, se constitua. Mas é claro que a gente não pode cair no erro de achar que já é um lugar comum, né? A presença desses tipos de corpos e outros tantos, né, não, que constitui esse quadro de corpos não hegemônicos ainda não é, né, uma hegemonia, né, usando a palavra, né? Ainda é um movimento de resistência, né, resistir contra toda uma compreensão, né, de arte, de corporidade, de beleza, né? Aqui é um outro trabalho também. Aí aqui eu já começo a aproximar daquilo que eu tenho muito hoje, né? Que é essa coisa menos fundo, destacando mais o corpo, né? Dessa pessoa, né? Com deficiência. Aqui eu coloco uma moldura do lado, que foi uma ideia de pensar que esse corpo ele nunca poderá estar dentro de uma moldura, limitado numa moldura. Ele está sempre se desenmoldurando, ele está sempre ultrapassando esses limites, porque ele não está numa moldura, num quadro, numa parede, ele está para fora, porque é dessa característica desse corpo não ser moldurado, ultrapassar essa moldura que limita ele, né? Então eu coloco como título, né, Cantando a Nova Estética, né? Todo esse trabalho é de grafite, né? Só essa moldura aqui que eu utilizo lápis de cor, tá? Aqui também um outro trabalho, na mesma característica do anterior. Eu coloquei esse título M porque essa moça, ela é uma artista também,
cênica, e essa série de fotos que ela fez, ela deu esse título de M, e aí eu utilizei do mesmo título do trabalho dela para colocar no meu desenho, né? Então, eu também coloco esse título de M, né? Esse trabalho também feito com grafite e lápis de cor. E aqui também, né, a moldura nesse sentido que eu falei do anterior. Isso daqui também aí a moldura já não está mais presente, né? Só mesmo esse corpo meio flutuante, né? Desse rapaz, que é uma pessoa com deficiência, né? E também o trabalho é todo no grafite. Essa daqui é uma artista cênica muito querida, a Vanessa, que não sei se você sabe, para muitos, né, artistas, a Frida Kahlo é um ícone, né, para os artistas que têm deficiência, porque a Frida Kahlo foi uma artista com deficiência. Não, a gente estava falando dos cães sem pluma, né? A Frida Kahlo foi uma cã sem pluma que retratava cães sem pluma, ela mesma, né? É um dos temas mais corriqueiros na obra da Frida Kahlo, é ela mesma, né? Ela fala que ela pintava ela mesma porque ela era aquilo que ela mais conhecia, que ela conhecia melhor a ela mesma, né? Por isso que ela pintava ela mesma. Você deve saber que a Frida Kahlo, durante a vida dela, sofreu muito com questões físicas, ela sofreu um acidente, tem algumas fotos, inclusive, ela pintando a camada, né? Ela depois ficou com muitas sequelas, muitas dores, né? Mas ela nunca deixou de pintar em razão dessa deficiência. Então, a Vanessa, ela incorpora essa Frida Kahlo nessas fotos e eu desenho a partir dessas fotos dela caracterizada de Frida Kahlo. Também esse é da mesma artista, né, também a Vanessa, é uma série de desenhos que eu fiz dela, com essa temática da Frida Kahlo, né? Também o desenho é com grafite, um pouco de pastel seco, esse também é o dela. Alguns desenhos meus vão ter, vocês vão ver, essa mão espalmada. É uma mão quase impeditiva, dizendo não, mas o corpo ainda aparece por entre os dedos, né? Como se a sociedade fosse essa mão, essa normatividade que diz não, mas o corpo ele aparece por entre os dedos, né? Ele se manifesta por entre os dedos. Isso daqui é uma sequência que eu fiz, né, de uma pessoa, uma moça com deficiência, ela, ela é cantora, tá? E eu fiz um movimento de duplicação dessa ideia, né? Nesse primeiro, o corpo dela está invisibilizado e os objetos no qual estão compondo, eles que aparecem, né? No caso, o violão e a cadeira, né? E no segundo desenho eu inverto, né? É ela que aparece e os objetos que desaparecem, exatamente fazendo que essa compreensão ou problematização daquele conceito, né, da Júlia Kristeva, que é tomado pela Butler, a ideia do corpo-objeto, né? Em alguns momentos, né, qual que é o corpo que tem materialidade e qual que não tem, né? Então, é isso que, às vezes, o violão e a cadeira têm mais materialidade do que o corpo que o segura, né? A gente, por exemplo, né, a pessoa que usa a cadeira de rodas, ele é considerado como cadeirante, né? Às vezes, a cadeira me identifica mais do que a pessoa que eu sou, né? Então, o Fábio, o Fábio é cadeirante, né? Eu não sou uma pessoa, eu sou um cadeirante, né? Ou seja, eu sou identificado pelo objeto que me ajuda a me locomover, né? Então, quase que o objeto que me ajuda a locomover, ele tem mais força narrativa do que o corpo que o objeto leva, né? Por isso que eu fiz esse jogo aqui nesse desenho. E esse daqui eu começo uma série de
autorretratos, né? Eu lembro, assim, que esses desenhos aqui que tiveram uma contribuição de ideias do Robson, muito interessante, que é, Fábio, desenquadra o desenho, né? Não faz no centro, não. Aí ele fala assim, já pensou em partes do corpo não ficarem desenhadas? E na nossa conversa saiu um pouco dessa série de autorretratos, né? No qual eu primeiro me fotografei, depois eu fui me desenhando, né? Aí volta aquela ideia que eu disse para vocês da mão espalmada, né? E aqui a parte do meu corpo, né? Principalmente a parte que tem uma deficiência mais visível, ela está apagada, ela aparece em contornos, mas ela não está totalmente desenhada, é como se ela estivesse se constituindo para ser vista, mas ainda não está toda. Ela está constituída enquanto parte do meu ser, mas não enquanto um corpo que é visualizado por outras pessoas. Né? Ainda está nesse processo de se fazer. Né? É claro, gente, que eu estou explicando os desenhos, mas cada um tem uma interpretação. Então, como eu estou aqui apresentando, a gente dá uma linguagem, mas cada um vê e interpreta de uma maneira, né, diferente, né? Isso que é arte, né? Mas só estou colocando um pouco da intenção que eu tive em alguns trabalhos, tá? Esse também é da mesma série, né? Então, a ideia, a temática estão no mesmo universo, né, de trabalho. Este aqui também. Todos esses aqui é só com grafite, tá? E aí é interessante que tanto eu, quando faço as minhas fotos, quando eu converso com os participantes para fazerem as fotos, de certa maneira, a conversa que eu tenho com eles e a minha elaboração das minhas imagens, das minhas fotos, já é o início do trabalho, né? Porque, de certa maneira, o tirar foto em alguns ângulos, ele já é um trabalho artístico que vai pensando sobre esses ângulos para depois tá materializando no desenho, né? Ou representando através do desenho. Esse daqui também é um autorretrato, é o último dessa série, só que ele tem só a diferença deles, né, que aparece a moldura novamente, e ele tem uma dimensão maior, em vez de eu ter feito no formato A3, eu fiz no formato A2, né, ele é maior, esse desenho. Isso aqui, inclusive, eu participei com esse desenho de um salão de artes, né, de Caicó, que o tema era autorretratos, né, autorretratos de artistas. Eu participei dessa exposição virtual com esse trabalho. Então, esses eram um trabalho que eu separei para mostrar para vocês, tá? Aqui estão. Tem outros trabalhos, né? Eu até comentei com o Robson, como eu vou estar mostrando em um outro momento para os alunos, aí eu deixei um pouco assim não para mostrar outros para eles, né? Aí estão as minhas mídias digitais, quem quiser, né? O Instagram é Passos da Arte e meu portfólio virtual é fabiopassos.com, tá? Então, esses eram os trabalhos que eu queria estar mostrando para vocês, tá? E não sei, deixa eu ver aqui como que tá o meu ângulo aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Esse daqui é um trabalho que eu estou terminando, não sei se vocês dá para ver, está um pouco à distância. Esse trabalho está me dando muito trabalho porque eu estou fazendo o tamanho real de uma pessoa. Ela está de cintura para baixo, só que a escala está num tamanho real. Né? Então, ele vai ter 4 desenhos para formar um desenho. Né? Então, assim, eu vou montar ele, e a ideia é uma coisa que eu tenho pensado também, eu estava conversando com o Robson, essa ideia da fragmentação do corpo, né? O corpo é um todo ou o corpo ele é partes dele, né? Vocês vão dizer, não, a gente é um todo, né? Mas uma pessoa com deficiência,
o corpo parece que ele é de partes. Por quê, né? Uma pessoa que é cega, ela é deficiente visual, né? Então, assim, se determina uma pessoa pela parte do corpo que não tem uma funcionalidade desejada. Uma pessoa que é cega, ela é considerada cega porque uma parte do corpo dela não funciona. Uma pessoa paraplégica, então, é por conta das pernas que não locomovem de maneira normal. Então, por isso que eu estou questionando, e a ideia desse desenho é construir ele em pedaços, né, para mostrar exatamente essa ideia da fragmentação do corpo, né? Esses últimos trabalhos, né, eu tenho usado de uma técnica que é grafite, mina de grafite colorida, né, que é um grafite, só que ele é colorido, ele é grosso, o grafite, e dá um efeito bem interessante. Bem, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Estou aberta para a gente conversar, para a gente debater. Ótimo, Fábio, eu agradeço aqui em nome da disciplina e da turma, né? Eu vou parar o compartilhamento. Tá, eu vou parar aqui também. Interromper a gravação. Ok.